Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica para vocês, beleza? Bom, hoje nós continuaremos o módulo de editores de texto, né? E nós falaremos sobre o Writer, né? Primeira coisa que eu tenho que saber sobre o editor de texto Writer, que pode ser cobrado na sua banca, o seguinte: pode-se falar que ele pertence à suíte BR Office ou ele pertence à suíte LibreOffice, tá? Por que posso falar que ele pertence tanto ao BR Office quanto ao LibreOffice? O BR Office, na verdade, a empresa, né, a comunidade que tomava conta do pacote, tanto do Writer, tanto do Calc, do Impress, do Draw, ela parou de funcionar. Tanto é que se você vai baixar agora, você tem que baixar através do LibreOffice. Então, ela passou a sua concessão para essa empresa em questão, né? Essa organização que é o LibreOffice. Só que existem concursos ainda que falam não LibreOffice, falam BR Office Writer. E está correto? Está. Mas o atual, né, a versão que nós utilizamos, a versão 5, ela é fomentada, divulgada, né, e compartilhada através do site da LibreOffice, perfeito? Então, se cair numa questão de concurso público, que é BR Office Writer, também está correto. Só que a partir das versões, né, mais atuais, mais recentes, quem fomenta, quem inova, quem altera é a empresa LibreOffice, perfeito? Então, pode cair tanto as duas empresas que está corretamente, perfeito? Bom, lembrando também uma coisa interessante, né? Nós vimos lá na aula de Word, né, que o Word ele tem a extensão DocX, né? E o Writer ele possui a extensão ODT, tá? Que é documento de texto aberto, perfeito? Então essa é uma característica que você nunca pode esquecer, beleza? Então o Writer ele é um software livre. O que é um software livre? Ele possui 4 liberdades, né? Vimos na aula lá de sistemas, de aplicativos. Eu posso executar, eu posso estudar, eu posso distribuir e eu posso melhorar, né? E ele possui a extensão .odt, diferentemente do DocX, perfeito? E aí pegadinha, né? Mesmo que a extensão padrão do LibreOffice Writer seja ODT, eu consigo abrir um documento que tem a extensão DocX, verdadeiro ou falso? Consegue abrir sim, tá? Mas eu tenho que verificar o seguinte: se na pergunta perguntasse se é padrão da extensão do LibreOffice ser DocX, aí é falso, porque DocX sabemos que é o padrão do Microsoft Word 2013, beleza? Então o padrão é ODT, mas eu consigo abrir um documento que esteja com a extensão DocX, perfeito? Então vamos começar a entender como é que funciona, né, o Writer. Bom, quando você abre o Writer a primeira vez, vai aparecer essa telinha aqui, né? E a versão atual que nós temos é a versão 5, né? A versão 5, né, ela aparece dessa forma, né? E aí eu preciso salientar umas coisas interessantes, né? Lá no Word, né, nós abrimos simplesmente o aplicativo Word, né? Então eu tenho um ícone na área de trabalho, ou eu vou clicar no ícone no menu iniciar e vai abrir o aplicativo Word. Quando você abre o LibreOffice, né, você pode selecionar dentro do pacote em questão um documento de texto, né, que é o software aplicativo é o Writer, uma planilha eletrônica, que seria o Calc, né, uma apresentação de slides, que seria o Impress, né, ou você pode também abrir um editor de texto, que é chamado de Draw. Então ele coloca para você abrir primeiramente a suíte do LibreOffice, né? O conjunto de aplicativos do LibreOffice. E aí você pode abrir um documento novo, uma planilha, né? Ou uma apresentação de slides, ou se já existir no seu computador,
né, você pode procurar. Pode procurar até arquivos remotos. O que seria essa parte de arquivos remotos? Vamos supor que você esteja vinculado a uma unidade de rede. O que é uma unidade de rede? É um computador, um servidor da empresa que vocês trabalham. Então os arquivos são armazenados lá. Você pode abrir por lá também, né? Ou você pode procurar também arquivos que você utilizou recentemente ou criar um documento novo. Beleza? Então, essa é a cara quando você abre, né, o Writer, né, o LibreOffice a primeira vez. Perfeito? Então, eu posso abrir, né, dentro dele em questão o Writer, eu posso abrir o Calc ou eu posso abrir o Impress. Perfeito? Bom, vamos abrir então a tela do Writer, né? Essa é a tela do editor de texto do pacote LibreOffice, né? Se você perceber um pouco, né, ele parece um pouco com a edição do Word 2003, né, um pouquinho com 2007, né? E aí o que eu preciso saber, né? Que ele possui praticamente as mesmas funcionalidades, né? As mesmas funcionalidades que o Microsoft Word possui. Então, se perguntasse numa questão de concurso público, né, o Writer, ele é um editor básico, se comparado a um WordPad, a um bloco de notas? Falso, porque ele tem recursos avançados, recursos intermediários, assim como você consegue encontrar esses recursos no Microsoft Word 2013. Beleza? Então, ele é um editor de texto, sim, poderoso, que pode fazer várias configurações, várias formatações. E aí, o que você precisa saber agora para a questão? A estrutura. Isso cai em concurso público, tá? E aí, a estrutura do Writer, eu vou fazer um comparativo, né? Eu vou fazer uma analogia com o Word. No Word, nós aprendemos que o Word é estruturado em guias, né, e grupos. Beleza? Já no Writer não se existe guias, se existem menus, tá? Menus. Então, sabemos, né, que no Word você trabalha com guias. O que seriam guias? O conjunto maior de opções, né? Apesar que muitas bancas falam, né, comentam que não é correto, mas que é normal, é aceitável, né, que as guias são equiparadas a menu no Word, mas o correto é guia, né? Já no LibreOffice, né, já no Writer, é padrão menu. Depois, né, que a gente entra na parte de grupo, se fosse no Word, nós vamos entrar nas ferramentas padrão. O que seriam as ferramentas padrão, professor João Kleber? Ferramentas padrão seriam todos os menus, né, que você utiliza frequentemente, aqueles que você utiliza constantemente, certo? Então, todos esses comandos que você utiliza com certa frequência fica dentro da ferramenta padrão. Então, seria como se fossem os grupos, né? Então, nessa parte aqui, na segunda aba, né, aqui nós temos a primeira, a segunda aqui, né? A segunda divisão seria as ferramentas padrões. Para que serve? São os comandos que você utiliza frequentemente. E depois, né, nós temos as ferramentas de formatação, tá? As ferramentas de formatação que você vai utilizar nesse terceiro grupo aqui. Beleza? Bom, seguindo o mesmo raciocínio do Word, né, como eu falei para vocês que o Writer ele também é um editor de texto poderosíssimo, ele também tem essa barra de status. Essa barra de status você encontra também no Word, tá? Para que serve essa barra de status? Ele mostra em que página que você está no documento, quantas palavras tem, qual que é o idioma, qual que é o estilo que você está utilizando e é a ferramenta de zoom. Perfeito? Então, se você analisar bem, ele segue os mesmos princípios, né, do editor de texto do pacote da Microsoft Office, que é o Word 2013, né? Então, assim, a única coisa que vai diferenciar, né, que nós vamos ver na aula de hoje, é que a nomenclatura, o nome das opções podem ser diferentes, mas com os mesmos objetivos, né? E os atalhos também são diferentes. Tá? Então eu tenho a divisão de menu que seria para as guias, né, utilizando o conceito do Word. Eu tenho as ferramentas padrões que seriam as aplicações mais utilizadas. Teria a ideia de grupos, né, se comparado com o Word 2013. E eu tenho as ferramentas de formatação, né,
que seria para você fazer a configuração de determinada coisa que você esteja selecionado no seu campo. E a barra de status praticamente é a mesma coisa. Uma coisa que tem diferente que pode cair no teu concurso é a barra lateral. Tá? O que seria a barra lateral? A barra lateral seria um conjunto de funcionalidades a mais, né? Então pode cair. O que seria essa barra lateral, né? Quando você clica nessa barra lateral, nós vamos ter, por exemplo, configurações aqui de parágrafo, né? De caractere. Quando você clica aqui, por exemplo, na formatação em si, vai abrir um painel que você pode trabalhar. Ah, eu quero navegar, né, no texto, né? Não é navegar na internet essa bússola. Eu quero, por exemplo, procurar uma imagem, procurar um hiperlink, procurar um objeto qualquer. Eu posso clicar aqui e vai abrir para mim. Então seria uma barra como se fosse do acesso rápido, tá? Lembre da barra de acesso rápido do Word 2013, que fica no canto superior, na parte superior da tela, no canto esquerdo? Então, você pode considerar a barra lateral, né, do Writer, perdão, né, como se fosse a barra de acesso rápido, né, do Microsoft Office Word. Então, tá aqui a estrutura, né? Eu tenho a barra de menus, né? Eu tenho a barra de formatação rápida, eu tenho a barra de formatação, eu tenho a barra de status, que fica na parte inferior, e eu tenho a barra lateral. Perfeito? Então, essa é a estrutura que vocês precisam saber. Perfeito? Então, vamos entender agora os menus. Bom, nós temos 10 menus, tá, gente? Na nova versão do Writer, né? Assim como o Word 2013 foi implementado uma nova guia, que é a guia Design, foi implementado também essa guia nova aqui, ó, que é chamado de estilo, tá? No LibreOffice. Perfeito? Então eu tenho arquivo, editar, exibir, inserir, formatar, estilo, tabelas e ferramentas. Essas opções que são chamadas de menu, esses menus caem em concurso público. Então na aula de hoje nós iremos abordar o que mais se cai. Claro que igual fizemos, né, na parte do Word 2013, nós não vamos verificar todas as funcionalidades. Nós vamos verificar o que cai no teu concurso público. Perfeito, galera? Então entendemos que temos 10 menus. Só que o que cai em concurso público é arquivo, editar, exibir, inserir, formatar, estilo, tabelas e ferramentas. E seguindo o mesmo raciocínio, né, do Word, você tem que entender para que serve o ícone, né? Para que serve aquele menu, né? Como que eu faço para chegar nele e se ele tem atalho. Então, nós temos que saber essas três coisas: sua funcionalidade, seus comandos e se tiver atalho. Perfeito? Então, vamos começar pelo menu Arquivo. Tá? O que eu preciso saber para utilizar de macete para um concurso público? O arquivo é que você vai tratar com a estrutura do arquivo, certo? Aonde você vai abrir, aonde você vai salvar, né? Aonde que você pode enviar ele, né? Se você vai exportar esse arquivo para um tipo diferente. Então, o que você for fazer com o arquivo já pronto, ou criar um arquivo já novo, por exemplo, você vai na guia Arquivo, certo? E o que eu preciso saber para concurso público? Você precisa saber de salvar como, de exportar, tá? Professor, salvar, eu já sei que vai salvar o arquivo, né? Só que tem uma diferença que é bem impactante se você compara o salvar como do Writer com o salvar como do Word. Quando você clica em salvar como do Writer, você permite verificar o seguinte: você vai falar onde que você quer salvar esse arquivo e o formato do arquivo que você vai querer ter. Por exemplo, você pode salvar o seu arquivo, né, com a versão compatível com o do Word, né? E aí o mais interessante é que na parte de salvar você vai ter um campo aonde que você possa inserir senha nesse arquivo, e isso que é importante salientar. Então, quando você clica na opção salvar como, que também pode ser selecionada pelo atalho Ctrl Shift, né, e S, né, o que você pode fazer, galera? Você pode salvar o arquivo como é padrão,
né? Assim como o do Word 2013, só que você pode colocar a compatibilidade, você pode salvar, por exemplo, para que o Word de 2007 até o Word 2013 consiga reconhecer aquele arquivo, ou você pode deixar, por exemplo, no padrão ODT, que é o padrão do tipo de extensão do Writer. E se você quiser também, você pode, nessa tela, apertando, selecionando, marcando essa opção, você pode inserir uma senha nesse arquivo. Então olha que coisa interessante. Já no Word 2013, por exemplo, se comparado, você não consegue inserir a senha no seu arquivo dessa forma. Você tem que ir lá na opção de arquivo e inserir permissões, né? Você vai solicitar proteger o seu documento. Agora, já no Writer, você consegue fazer diretamente na tela de salvar como. Então você já salva o arquivo e já coloca uma senha. Se o cara não possuir a senha, ele não consegue abrir esse arquivo. Então, essa é uma grande diferença que vai impactar, né, digamos assim, no seu concurso público. Então, salvar como, ele permite que você salve com uma compatibilidade com o Word 2013 e também permite atribuir uma senha, tá? Beleza? Outra coisa que é interessante salientar é a questão de exportar como PDF, tá? Só que eu falei para vocês que aqui na barra de formatação vai conter, né? Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço licença a vocês, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer o nosso curso aqui da La Concursos. É um curso 100% focado no concurso da Universidade Federal do Rio de Janeiro para o cargo de assistente em administração. Cara, um curso muito competitivo que eu tenho certeza absoluta. Se você seguir as nossas orientações pedagógicas, se você assistir as nossas videoaulas, prestar bastante atenção, você vai ter reais chances de aprovação. O que você estuda vai ser aquilo que vai ser cobrado na prova. Professor, quanto custa, professor, o restante dessa videoaula e muito mais, né? Você apenas R$ 39,90, R$ 39,90 você vai ter esse curso aí, que vai ser um divisor de águas, né, para o cargo de assistente em administração, de acordo com o edital 491. Dá tempo de estudar? Sim. Curso 100% EAD, nós temos uma metodologia, o nosso site não joga somente as aulas para vocês, nós orientamos que os alunos estudam via o Personal Coach, que é o cronograma na qual eu produzo esse cronograma para vocês. Pessoalmente, eu faço aqui o pedagógico da La Concurso para fazer a diferença. Bacana? Gostou? Tem um link aqui embaixo. Clique nesse link, venha estudar com a gente para o concurso da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.